Você imagina uma corrida de Fórmula 1, o cara tá em primeiro lugar. Ele não tem ninguém para passar. O que ele pode fazer melhor? E ele Mais pode. rápido, né? Pois é, mas como? Quanto? Porque se ele for muito mais rápido, é capaz de ele cair numa curva e tropeçar numa curva e se arrebentar com o carro e perder a corrida. Né? Como que você faz isso? É sobre isso esse livro. Foda. Nossa, Também é um que livro do louco. caralho. Agora, uma dúvida fera que eu tenho. Hum. Se o doping no esporte, Hum, ele influencia mesmo pra performance do jogador? influencia muito. Muito? Muito. É desleal. No esporte é desleal, Igor. Porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega testosterona, a testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então não é aquele cara que, tô ganhando, me acomodo. Eu tô ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele tá alto. Então é um cara que nunca tá ruim. Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei, Não, a tua pergunta é extremamente da hora. legítima. Lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, eu dou 10 miligramas de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10 miligramas de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala, assim, tipo... Não é bem essa Não, amígdala assim, daqui. É a amígdala que fica aqui, no então eu errei centro do tudo. nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo, relaxa. Relaxa, porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, ó. Né? Não é não? A amígdala que você falou fica num outro lugar que chama anel de Waldeyer. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela tá mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, Claro. quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez dela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Tá tudo bem. Olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. Uhum. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caralho. Como é que é de novo? Hein? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quase uma sabotagem, hein? Caralho, difícil. Mandar um moonhack agora. Por isso que, tipo, na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, toma essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem. Eu falo pra você, o pessoal tem que saber, é trembolona, não é? Isso, é. Então, a trembolona ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem caso de paciente que no 80% do meu consultório é complicação. Né? O meu consultório virou um consultório de complicação. Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, Isso que mudou a voz. mesmo a genital Aumenta da sim. mulher, né? O Aumenta. clítoris fica... E o do homem, não? Do homem não, porque Atrofia o saco. o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois, Sério? depois o DHT não tem esse efeito.
né? E aí o que é o problema? Deu mole. Quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido, ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol, tá? A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom, né? Ao redor de 20 a 30 para 1. Mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrólogos têm muita dificuldade. Porque é uma área que todos esses médicos eles acabam atuando, né? O médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. Tá? O que existe é endocrinologista. Se é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você tem aquilo lá. Se não tem isso, não é. Tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de aglomeração. Então endócrinos, médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que é muito difícil? Né? Os caras eles têm a noção de que quanto mais melhor, aparece com umas testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa. Sabe? E você olhava o físico do Qual cara. Que é o normal? O normal é alguma coisa. O normal, bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem, bem, o cara tava com 24 mil. Que isso? E não tava com físico bom, tava com físico, né, bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. E ele achou que ele tava mandando bem. Não, ele tava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Cara, ó. Isso rola muito, né? Sabe? Rola muito. Eu lembro que eu fui quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa para me ajudar, a minha testosterona tava baixa, a primeira coisa que eu fui procurar era um médico. Mas o que mais acontece é a galera na academia, não, toma isso, não, toma isso aqui, toma isso. Tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco. Não, caralho, calma aí, tem que ir no médico, tem que ver, fazer as paradas certinho. Mas conhecidos meus, o cara falava, não, toma isso aí. E o cara falava, demorou, comprava e tomava e foda-se. E essa parada do doping me chama a atenção porque o Tietê veio aqui, né, o jogador do Galo, ele falou que até, acho, Neosaldina, se você tomar... dá no doping, eu falei, caralho, por que? Você detecta qualquer droga. Cafeína, por exemplo, dependendo de quanto você tomar, você cai no doping. Né? Porque, assim, qualquer substância que altere permanentemente ou momentaneamente aquilo que é o desempenho do atleta em uma condição desproporcional ao que é o funcionamento normal, ele pode causar, ele é considerado como doping. Por quê? Porque é desleal. Entendi. Sabe, Igão? Caralho, a cafeína, ela se torna desleal no exercício. Acima de determinada dose, sim. Então, se o cara ele faz, por exemplo, uso de cocaína, ele... Que nem eu... Acho que teve um jogador já, o Jobson, lembra? Do Maradona. Ele tá, tipo, mais motivado? Ou... Sim, principalmente a cocaína, né? A cocaína, ela te deixa no nível de aceleração que... E outra, você não sente dor. Caralho. Como é que faz? O cara tromba, toma pisão, levanta... Ele corre até... Cara, cocaína você infarta porque você não sente dor. Né? Teu coração vira... A cocaína, por ser um estimulante, ela vai provocar, né, arritmia, né? Você pode infartar, mas você infarta, você não sente dor. Você morre, pum, acabou, desligou. Meu Deus. Cai o disjuntor. Você nem sabe que você morreu. Ela arranca o seu limite. Então, cara... E a cocaína tem uma discussão grande, porque tem gente que fala, mas a cocaína a pessoa é viciada. Bom, se ela é viciada, então ela não pode praticar o esporte, meu. Porque não dá. Ela vai fazer o quê? Tirar uma carreira e bater uma partida? Tá errado. Tá errado por uma série de coisas. Tá moralmente errado, tá profissionalmente errado, tá tudo errado. É que eu já vi gente falando, assim, por exemplo. Por exemplo, o cara foi pego no doping, aí ele tomou um gancho de 2 anos, por exemplo, de cocaína. Tomou um gancho de 2 anos sem jogar bola. Aí tem gente que fala assim, não, mas pô...
Aí tem que ajudar o cara. Porque se ele já fez, ele já fez. Agora vai punir o cara, vai tirar o ganha-pão dele, enfim, tal. Aí eu fico pensando, cara, qual que é o certo a se fazer? Porque ele errou, né? Ele tava praticando um esporte de uma forma desleal. Aí fala assim, qual que é o certo? Tratar o cara e ficar fazendo um acompanhamento todo dia de, tipo, se ele não tá se drogando mais. Ou esse gancho mesmo de 2 anos. Cara, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se isso não acontece, tá errado. Então a pessoa que fala isso, coitado, é a mesma pessoa que, por exemplo, um sujeito sem querer bate o carro atrás do carro dele, amassa o carro dele, ele já sai, porque você tá errado, Sim. que eu vou te fuder, eu vou chamar a polícia, mas eu não tenho carteira, agora que eu vou chamar a polícia mesmo. Então, cara, eu não confio em ninguém que... Todo cara que é como é que fala? Não é desleal. Todo cara que não é desonesto pra uma coisa, é desonesto pra tudo. Porque desonestidade é uma característica absoluta. Já falava minha avó, quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Minha mãe também fala mesmo. A diferença é a oportunidade. Então, e isso, cara, é uma sabedoria dos antigos. Meu pai me falou, né, que o meu avô falava assim, antes você escolhe o seu sócio, depois você pergunta quanto você ganha. Porque se você escolher a pessoa errada, a promessa é de 1 milhão, é o que você vai ter de prejuízo. Verdade. E é verdade. Verdade, né? demais. Então, desonestidade é uma coisa absoluta. O cara que é desonesto com uma coisa, ele vai ser desonesto com tudo. Então, é o tipo de frase, sabe, que não tá errado, cara. Se o cara, ele tem... E assim, a drogadição é uma doença. Então, ela precisa ser tratada. Se o cara tiver com câncer, ele vai jogar bola? Não vai. Se o cara tiver com a perna quebrada, ele vai jogar bola? Não vai. Então, por que o cara que tá com problema de drogadição vai jogar bola? Ele tem que se tratar e volta. Ponto final. É assim, é tratamento. É errado isso. Tá errado. E se ele usa, se ele não tem drogadição e ele usa recreativamente, tá mais errado ainda. Porque o que é um campeão, na tua opinião, Igor? Pra mim, um campeão, cara, é um cara esforçado. É um cara que... ele vai tentando melhorar todo dia. Ele vai, tipo... Não se espelhando, mas ele vai, tipo... Pô, hoje eu fiz 10, tentar 12 amanhã. Hoje mesmo já tento 12. Amanhã vai tentar umas 15. Isso, perfeito. Mas por que ele é assim? Qual é o propósito dele? Por que existe um campeão? Por que é importante a gente ter um campeão? Pô, será que ele cria uma responsabilidade com as pessoas que Quase se espelham nele? isso. Quase isso. Você tá quase. Não é uma responsabilidade. Cara, o que é então? Perfeito. Você tá indo perfeito. Quase. Eu fico imaginando, sei lá, eu imagino um Michael Phelps da vida. A responsabilidade. O cara fala assim, mano, não sei, cara, é difícil, É mano. difícil. Qual que é? É porque ele mostra com a vida dele que aquilo que você faz, você também pode fazer. O Entendi. campeão é o sujeito que te serve como exemplo. Ele fala, pode ser feito, vai lá, tenta você. Esse é o propósito do campeão. O campeão não está ali para ser ovacionado, ele não está aí para receber troféu, ele não está aí para nada disso. Ele está aí para mostrar para as outras pessoas qual é o resultado do esforço. É para isso que um campeão existe. Por isso que existe gente que nunca ganha nada, mas é um campeão. E gente que já ganhou um monte de coisa, mas não merecia ter um troféu. Entendi. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.